Os bancos estão roubando seu dinheiro e ninguém nunca teve coragem de te falar isso. Os bancos tentam conquistar a sua confiança e amizade, mas na verdade os bancos se interessam mais pelo próprio lucro e pouquíssimo com você. A verdade é que os bancões escondem a verdade de você, omitem e te manipulam só para conseguirem muito lucro em cima do seu dinheiro. E provavelmente você nunca ouviu falar disso antes, porque os bancões não querem que você saiba disso para continuar te manipulando. Então eu vou te explicar como os bancos roubam seu dinheiro e como você pode fugir disso. Fala Jedi, eu sou o Antônio Gama, CEO aqui da GED. E para quem não conhece, é a evolução da escola de finanças no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre como os bancos são o lado sombrio da força. Antes de entender como eles te roubam, você precisa entender algo muito importante antes. Por que os bancos existem? Imagina uma situação. Antes que os bancos de fato existissem como a gente conhece hoje, as pessoas precisavam comprar e vender as coisas como a gente sempre faz. Nesse caso, quando alguém precisava comprar, por exemplo, uma grande terra, um terreno, uma casa, ele literalmente pegava uma quantia de dinheiro que tinha poupado, guardado durante esse período, colocava ali dentro de um saco, de uma caixa, de uma bolsa e levava até o outro lugar daquele que iria comprar aquele imóvel, por exemplo. Só que nesse trajeto entre onde ele estava até aquele que estava vendendo aquela propriedade, poderia acontecer várias coisas, e sempre acontecia. Ladrões, assaltos, desvios, perca, alguma coisa acontecia que colocava aquela quantia, aquela pessoa em risco. Justamente por essa razão que com o andar da história nascem os bancos, para fazer justamente aquilo que a gente chama de intermediação de dinheiro entre pessoas, empresas e instituições. E é claro que quando nós estamos falando que um banco nasce para fazer essa intermediação, você já entendeu que ele não vai fazer esse serviço de graça. É justamente por isso que os bancos existem e hoje eles pensam muito em lucro. E o resto é puro marketing. Então vamos entender 3 formas que os bancos te manipulam e roubam seu dinheiro. E a última forma é a mais chocante de todas. E você está perdendo dinheiro se você não souber disso. Não invista o seu dinheiro em bancos. Uma coisa que você precisa ter em mente é justamente a realidade de que quando você descobre que você pode ganhar um pouco mais através dos seus investimentos, você vai até o gerente de banco, é um funcionário do banco, e pede uma orientação, que normalmente eles vão te indicar um CDB. CDB é um processo em que a gente empresta o nosso dinheiro ao banco e ele faz várias operações. No fim, o que a gente está falando é que os bancos pegam o nosso dinheiro e trabalham e ganham a partir disso. Nesse caso em especial, quando o banco fala para a gente investir em um CDB, ele dá uma baixa rentabilidade. Só para você ter uma ideia, no final do dia, um banco empresta dinheiro para o outro e a taxa que cobra é a menor taxa de juros que existe no mercado, aquilo que é conhecido como CDI. O I ali é de taxa interbancária. É justamente por isso que normalmente um CDB não é bom, não entrega pra gente uma boa rentabilidade. Ok, se os bancos são o lado sombrio da força, quem é a luz nessa história? Nesse caso, o lado luminoso da força são as corretoras de investimento. E você precisa entender que, ao contrário dos bancos que nasceram só para fazerem essa intermediação, nesse caso as corretoras servem justamente para a gente fazer os nossos investimentos. E através dessas corretoras a gente pode fazer investimentos muito simples, que são muito melhores do que os CDBs que os bancos tradicionais fornecem para a gente. Um exemplo que eu poderia te dar aqui é aquilo que a gente chama de tesouro direto. É um título público que o governo fornece para a gente investir através deles. Os bancos não querem melhorar a sua vida financeira, eles querem que você gaste mais. Não sei se você já ouviu falar, mas existe aquilo que é conhecido como a roda dos ratos, ou a corrida dos ratos. É justamente quando uma pessoa, quanto mais ela ganha, mais ela gasta. Nós vivemos nesse vício contínuo de correr atrás para ganhar mais, e todas as vezes que a gente ganha mais, o que acontece conosco é que nós passamos a gastar cada vez mais. E você já percebeu que isso, obviamente, é muito bom para os bancos. Os bancos não querem que você tenha uma educação financeira e melhore a sua vida. No fim, quanto mais a gente vive nessa lógica de corrida dos ratos, mais a gente entrega rentabilidade e lucros para os bancos. Nesse sentido, a ideia é manter a população justamente sem uma qualidade de educação financeira no contexto brasileiro. E para fugir dessa lógica de manipulação que os bancos fazem conosco o tempo inteiro, que nos fazem perder dinheiro, você precisa de fato assumir o controle, o protagonismo da sua vida financeira. E para que você de fato viva a sua transformação, nós desenvolvemos a GED. E tem vários conteúdos que nós vamos fornecer aqui no YouTube para que você tenha acesso. Nós também desenvolvemos para você alguns cursos gratuitos, tanto o Mindset Financeiro quanto o Mindset Investidor, e você vai ter acesso a aulas e também a e-books que vai te ajudar nessa transformação. Agora,
Se você quer de fato já dar um passo muito significativo na sua transformação, nós desenvolvemos aquilo que a gente chama do mapa da transformação financeira. Eu mesmo, a partir das várias interações que tive com os meus clientes até hoje, a partir das mentorias financeiras que eu pude fornecer, das mais de 500 sessões que eu já dei até aqui, pude ter certeza quais são as principais dificuldades que as pessoas têm. A partir disso, nós desenvolvemos um curso completo com mais de 50 aulas que vai te ajudar a dar o passo a passo até você conquistar a sua liberdade financeira. Se você quer ter mais informações sobre esse curso, clica no link que está na descrição. Terceiro ponto, os bancos estão roubando seu dinheiro com taxas escondidas. E é justamente por isso que o título desse vídeo é exatamente esse. Para você ter uma ideia, há 3 taxas que normalmente quem trabalha em banco nunca vai te falar. A primeira delas é aquilo que a gente chama de taxa de carregamento. Quando você vai até o gerente ou um funcionário do banco e você fala que quer investir em um CDB ou eles te oferecem o CDB, eles normalmente não vão te falar que é cobrado uma taxa quando você coloca o seu dinheiro, aquilo que é conhecido como taxa de carregamento. Mas o mais louco dessa história é que isso não para aqui. Tem uma segunda taxa que normalmente as pessoas escondem de você, que é a taxa de administração. Nesse caso, para você ter uma ideia, só o fato de você deixar o dinheiro investido em um CDB de um banco tradicional vai ser cobrado uma taxa para o seu dinheiro ficar lá. Se já estava ruim até aqui, imagina que existe uma taxa para resgate. Isso quer dizer que quando você desejar tirar o seu dinheiro de um CDB, vai ser cobrado uma taxa de resgate desse valor. E mais uma vez, vai ser mordido uma parte daquilo que você colocou lá. Isso sem falar da baixa rentabilidade, que é menor que 100% do CDI. Você lembra que o CDI é a menor taxa que existe quando um banco está emprestando dinheiro ao outro, e eles dão uma menor rentabilidade do que 100% do CDI. Agora, para te provar o que eu estou te falando, se você já investe em um CDB de um banco tradicional, peça ao seu gerente ou a um funcionário do banco que te passe a lâmina do CDB que você investe. Você vai verificar que o investimento que você faz através de um CDB normalmente está pagando uma taxa muito menor que 100% do CDI. E se você está se perguntando qual é a melhor forma de investir além de um banco tradicional, volta aqui à realidade que as corretoras são os melhores lugares que a gente tem para investir hoje. Só que preste muita atenção. Uma das coisas que você precisa ter em mente é que as corretoras também cobram corretagem. Então escolha uma corretora que tenha corretagem zero. E vamos fazer um combinado. Você ligar lá no seu banco e verificar que de fato está tendo uma rentabilidade menor que 100% do CDI, volta aqui nesse vídeo e coloca aqui nos comentários. Eu tenho certeza que você vai ver comentários de outras pessoas e eu quero ver o seu também. Inclusive, eu vou te indicar aqui 3 corretoras que não cobram taxa de corretagem. A primeira delas que eu sempre indico é a Clear. Essa corretora tem facilitado os meios de investimento no Brasil. Você pode investir em ações, fundos imobiliários, sem cobrança de corretagem nenhuma. A segunda corretora que eu indicaria para você é a Rico. Também faz o mesmo processo e tem facilitado os meios de investimento aqui no Brasil. A terceira corretora, provavelmente muitos de vocês já usam, que é o Nuinvest. Nesse caso, através do banco e corretora, você pode fazer os seus próprios investimentos. Até agora eu falei o lado sombrio dos bancos e como eles estão roubando seu dinheiro. Mas existe uma forma de você também ganhar dinheiro com o banco, colocando o banco como uma ação na sua carteira de investimento. Quer saber mais sobre isso? Deixa um comentário aqui embaixo.